Então vamos abrir lá, amados, em Romanos capítulo 9. Hoje nós vamos adentrar no trecho que começa a partir do versículo 14, tá? Então, só rememorando um pouco, né? O apóstolo Paulo, ele falando aqui aos irmãos de Roma, e como Deus manteve, preservou essa carta, também falando conosco, que ele chama o Espírito Santo como testemunha, e ele já revelou no capítulo 8 que o Espírito Santo sonda tudo, não tem segredo para o Espírito Santo. Ele, ele sonda, ele penetra o interior de tudo, né? Ele fala assim, e testemunha comigo o Espírito Santo. E se eu pudesse trocar minha alma pela alma dos israelitas, eu trocava. Isso é de uma radicalidade tremenda. E ele até pediu o Espírito Santo, né, como testemunha para as pessoas entenderem que ele estava falando a verdade. Não era figura de linguagem, não era hipérbole, mas só que Deus não permitiu isso. Então, o que a gente comentou? Primeira coisa, que o sacrifício de Paulo não seria suficiente para isso. Ele era um pecador como qualquer um de nós. E o sacrifício que nos trouxe a possibilidade da salvação, que é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, não tira um detalhe importantíssimo que ao longo das Escrituras a gente vê que Deus defende, que é o livre-arbítrio. Às vezes nós não gostaríamos do livre-arbítrio. Às vezes você vê certas coisas acontecendo e você fala, mas por que Deus tem tanto poder? Não vai lá, já liga o botão e já faz aquele indivíduo parar de fazer isso? Porque Deus, ele escolheu dar o livre-arbítrio à humanidade, irmãos. Entendeu? E ele até comentou, né? Não só para a humanidade, mas primeiros seres que receberam o livre-arbítrio foram os anjos. Né? Alguns usaram dessa escolha de forma má e deu a origem aos demônios. Bom, agora, a gente até comentou, né? Porque Deus deu livre-arbítrio por causa, né, que não existe o verdadeiro amor e a verdadeira amizade se não existir liberdade. Mas o amor e a liberdade é uma coisa tão rara, será que vale a pena mesmo assim? Deus escolheu que vale a pena sim. Mesmo que seja uma minoria, mas que escolheu estar com ele lá no céu eternamente, ele escolheu, e se esse é o preço, quem sou eu para questionar Deus? Né? Ele nos deu a própria razão. Você acha que a gente vai saber fazer melhores escolhas do que ele? Tá? Então, isso é desde o capítulo, do versículo 1 ao versículo 5. Não foi dada essa possibilidade do apóstolo Paulo se oferecer em sacrifício. Mesmo o sacrifício perfeito não anula o livre-arbítrio, mas nem tudo o livre-arbítrio explica, tá bom? O livre-arbítrio não é inerente a gente. O livre-arbítrio é uma concessão que Deus dá. Nem tudo a gente decide. Você decidiu a cor dos seus olhos? Eu estou falando a cor natural, tá? Eu estou falando de leite ou cirurgias. Você escolheu a sua estatura, o país que você nasceu. Tem coisas que a gente não decide, irmãos. E tem coisas que é Deus que decide. Aí ele citou o exemplo de Jacó e Esaú. Ele falou assim, mesmo antes de Jacó e Esaú terem nascido, Deus já tinha escolhido Jacó e rejeitou Esaú. Não está falando da questão da salvação. Está falando em relação à questão de escolher Jacó para continuar a família de onde daria a luz a Jesus, de onde Jesus nasceria. E não foi uma escolha que foi porque eles fizeram o bem ou o mal. Eles nem tinham nascido. Mas Deus escolheu. Isso mostra que Deus é soberano em certas escolhas. E por que Deus escolheu assim? A Bíblia não explica. E ele cita até a questão lá a gente vai ver, né, a questão do faraó nos versículos que vão seguir agora. Né? Então, eu acredito que do versículo 1 até o versículo 5, não está aqui no texto bíblico, que não está aqui nas separações, mas eu colocaria ali como um título, né, refletir sobre o livre-arbítrio. Do versículo 6
ao 13, mas nem todo o livre-arbítrio explica. Deus é soberano, não é? E agora do versículo 14 em diante, eu diria o seguinte, mas a gente às vezes não tem a capacidade de entender até que ponto é o livre-arbítrio, até que ponto que Deus decidiu, né? Às vezes é tão complexo que a gente não consegue às vezes perceber. E muitas vezes parece que Deus é injusto. O apóstolo Paulo, mesmo quando Deus parece que Deus é injusto, o apóstolo fala assim, mesmo que pareça que é injusto, quem é você para questionar Deus? Você é criatura. O vaso vai ficar questionando o que o oleiro faz? Os propósitos do oleiro? Nunca o vaso vai entender os propósitos do oleiro. Então, e vai ter momentos que a gente não vai entender, irmãos. A gente não vai entender. E apesar disso, a gente vai ter que confiar no Senhor. A gente vai ter que confiar no Senhor, mesmo não entendendo. E a soberania de Deus é tão grande que Ele não se sente endividado para ficar nos dando conta dos propósitos, de todos os propósitos dele. Às vezes Deus decide coisas e não explica para a gente. Tá bom? Então ele vai dar aqui exemplos de como é difícil entender quando começa o livre-arbítrio, quando termina ele. Quando é uma coisa que é da escolha da pessoa e quando é uma coisa que Deus determina. E muitas vezes aquilo que a gente pensa que Deus determinou, o que realmente Deus determinou, parece injusto, não é? Mas parece injusto. Não é que é injusto, é que a gente não compreende. Então, em linhas gerais, é isso. Então, vamos lá do 14 primeiramente do 14 ao versículo 18. Tem como ler, Jana, por favor? E diremos, pois ele diz, ou de quem pode, de usar Deus a sua misericórdia. Logo, tem ele. Obrigado. Então, ele até, aquilo que eu estava comentando, né? Porque Deus decide certas coisas. Embora exista o livre-arbítrio. Porque Deus determina certas coisas, independente da vontade de ser humano. Ele é injusto por causa disso? O apóstolo Paulo fala, de modo nenhum. Porém, a resposta que o apóstolo Paulo dá, ele fala assim, de modo nenhum Deus é injusto. Olha só, há injustiça em Deus? De modo nenhum. Aí o apóstolo Paulo vai dar a resposta, porque Deus não é injusto. Mas a resposta pode parecer, se você ler a resposta, que o apóstolo Paulo, melhor, que o Espírito Santo dá, não o apóstolo Paulo, uma resposta que o Espírito Santo dá, a justificativa que o Espírito Santo dá, porque Deus não é injusto em decidir certas coisas, se a gente ler superficialmente, pode parecer que Deus é injusto. Veja só, versículo 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Aí, versículo 15, porque ele diz a Moisés, terei misericórdia, quem me aprover tem misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Aí a resposta vai ser, então Deus é arbitrário, então quer dizer que é de acordo com, essas pessoas podem falar isso, né? Uma pessoa deturpar e falar assim, é de acordo com os caprichos de Deus, simplesmente com a questão da vontade de Deus, assim, né? Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e quem eu não quiser, não vou ter, ninguém pode questionar. Então, se você ler o versículo assim, pode parecer que essa resposta, não é? Ela não justifica a questão da aparente injustiça de Deus. Porque esse versículo pode parecer que Deus é arbitrário. O que é uma pessoa arbitrária? É que ela decide as coisas sem ter justiça. Simplesmente, a gente vai assim, a pessoa não decidiu as coisas porque é certo ou errado. A pessoa só decidiu de acordo com a vontade dela, o que ela quer, o que ela acha. Mas qual é a diferença? Por que, lendo esse versículo, né, de forma rasteira, a gente pode achar que essa resposta pode parecer que Deus é injusto? Porque ele está jogando Deus como se fosse um ser humano. O ser humano, a vontade do ser humano, irmãos, é distorcida. O ser humano é escravo das suas paixões. As paixões dos seres humanos são desreguladas. É por isso que a pessoa fala assim, poxa vida, a pessoa faz tudo só a vontade dela, ela só leva em conta a vontade dela. E às vezes a vontade das pessoas são o quê? Prejudiciais. Os caprichos das pessoas
são prejudiciais. Mas Deus não. A vontade de Deus é a lei. Entende? A vontade de Deus é lei. Porque a santidade, a bondade, fazem parte do caráter de Deus. Então, quando a gente fala assim, que quando a Bíblia fala que eu vou mostrar misericórdia a quem eu quiser, e não mostrarei misericórdia a quem eu não quiser, não é uma coisa de arbitrariedade, porque ele é o dono do universo, e a vontade dele é santa e justa. É diferente das vontades humanas. Eu tenho que desconfiar da minha vontade, porque a minha vontade às vezes pode ser justa, pode ser errada. A minha vontade pode ser equivocada ou certa, mas a vontade de Deus nunca é errada. E aqui deixa mais clara a soberania de Deus. Versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Essa é real. Você só tem a possibilidade de escolher a salvação porque Deus permitiu isso. É uma concessão. A hora que, se Deus quisesse parar com isso e que todos perecessem, quem poderia questionar Deus? Alguém aqui deu algo para Deus que pode pedir de volta emprestado? Alguém tem aqui poder para fazer frente a Deus? Então, não importa se você acha que Deus às vezes é cruel, se Deus às vezes é duro demais, se Deus não entende sua dor. Ele é Deus. Mas o que a gente tem na promessa, que a gente tem revelado pelo próprio Deus, é que Ele é fiel, é que Ele nos ama, e que diferentemente do que acontece com os seres humanos, o que Ele diz, Ele não volta atrás. E é isso que nos dá consolo e ajuda a gente na nossa confiança de procurar fazer o que é certo, que no final tudo vai dar certo. Mas isso não te arma para querer colocar Deus na parede, para querer falar que Deus é injusto, para falar que Ele organizou as coisas da forma errada. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Porque no final, tudo é favor dele. Mesmo quando você não entende, você não tem moral para falar que Deus errou, de colocar você no mundo, das coisas estarem acontecendo assim, porque as coisas não são mais rápidas. Você não entende. O que você tem que fazer e se esforçar é para tentar ser fiel e permanecer com Ele todos os dias da sua vida. E porque Ele é fiel, você tem esperança na bondade dEle, no favor dEle, de que um dia você vai ser salvo. Mas você tem que entender, nessa caminhada cristã, você muitas vezes vai ficar perplexo. Muitas vezes vai parecer que Deus é injusto. Muitas vezes sim vai parecer que Deus não te ama. Se aconteceu com os servos do passado, por que você acha que não vai acontecer com você? Se lembra de Jó? Se lembra de Jeremias? Pessoas que no desespero até pediram a morte, amaldiçoaram o dia do seu nascimento. Em meio a esse dor, esse vale de lágrimas, onde o livre-arbítrio que Deus permitiu age, e muitas vezes as pessoas escolhem o mal. Mas como esses servos de Deus, mesmo ali angustiados, entristecidos, eles sabiam que Deus era soberano, eles nunca atentaram com a própria vida deles. Eles não se mataram, porque eles sabiam que eu pertenço a Deus. Eu não tenho direito nem sobre a minha própria vida. Então, se Ele quer que eu passe por isso, eu vou passar isso, porque eles entendiam a soberania de Deus. E foram consolados, resgatados. Muitas vezes ficaram perplexos. Deus, às vezes, a gente não age, a gente não muda uma situação, porque a gente não tem condições. Porque às vezes a gente não tem o dinheiro, não tem o poder, não tem a resposta da cura. Mas Deus tem tudo. Então, por que muitas vezes Ele não age? Ele tem os seus motivos, irmãos. Os motivos dele são sempre justos ao longo prazo. Ao longo prazo. Depende de fé. E essa fé também é um ato de misericórdia do Senhor. Nós fomos tocados. De alguma forma, nós fomos tocados com o poder de Deus. E por isso, confiamos nele. Mas não me venham com essa história de cristão água com açúcar, não. Porque isso não se sustenta. A realidade... Não. Você vai ficar perplexo muitas vezes. Mas mesmo assim, você tem que ser fiel. Confiar na grandeza do Senhor. Mas também não vamos ser
injustos para com o nosso Deus. Esse mundo ainda não é o céu, mas também não é o inferno. Muitas vezes Deus já te agiu, já te salvou, e muitas vezes operou um milagre na sua vida, mas você não reconhece. Mas pode ser que Deus, em algum momento, ele queira agir e fazer um milagre na sua vida. Outros momentos pode ser que ele não queira operar aquele milagre. E você tem que aceitar. Eu sofri um terrível acidente há uma década atrás. Eu tenho certeza que se eu for lá na inteligência artificial e colocar lá os dados lá do meu... Eu tenho lá a alta e tenho os lá o CGP, lá, as siglas lá, o número de como eu entrei no hospital. Eu tenho certeza, se eu for lá na inteligência artificial e colocar lá para a inteligência artificial, qual é o estado desse homem aqui? Me fala aí. Nem coloco o meu nome. Me fala o estado de uma pessoa que chega com esses negócios aqui, ó. Eu não perguntei isso para a inteligência artificial, mas eu fui procurar a referência normal. Eu tenho certeza, irmãos, que hoje era para eu estar fazendo hemodiálise. Não era para eu ter rins, não era para eu ter fígado, era para eu estar morto. Eu sou um pecador. Eu não podia falar que Deus, Senhor, porque eu sou servo teu, você tem o dever de me salvar. Eu sou um pecador. A vida é um dom de Deus. Ele permitiu que eu vivesse e sem sequela. Meus rins funcionam bem, meu coração funciona bem, meu fígado funciona bem. Por que ele me salvou sem sequelas? Eu não sei. Não é porque o Ricardo é bonzinho. Pode ser que ele teria me salvado, mas com sequelas. Mesmo assim, eu tenho que dar glória dele. Ele não deixou espinho na carne do apóstolo Paulo? Ele não deixou? Então eu não posso ser justo com Deus. O problema é que o Ricardo quer o céu aqui. Mas a palavra de Deus falou que não vai ser nesse mundo. Vai ser uma nova criação. Um milagre que Deus operou lá. E Lázaro morreu depois. A mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos, Deus fez um milagre, mas posteriormente ela faleceu. A Bíblia não fala quantos anos ela viveu depois. Aquele cego que foi curado, os olhos dele já apodreceram. Por que o milagre de Jesus não foi definitivo? Porque esse mundo não é definitivo. Deus não pode transformar algo que é provisório, passageiro, em algo definitivo. Você nunca vai encontrar aqui, amado, a felicidade absoluta, a justiça absoluta, o amor absoluto. Só vai encontrar quando estiver num mundo onde não existe o pecado. E quem escolheu livremente está nesse mundo. Eu não queria essas coisas, porque a gente sabe quanto o pecado faz a gente sofrer. E não sejamos hipócritas. Não é só o pecado dos outros contra nós, não. O nosso pecado faz outras pessoas sofrerem também. Algum momento você já fez alguém sofrer porque você não respeitou a palavra de Deus. Não estou querendo ver aqui jogar proporções, não, tá, irmãos? Porque isso também é uma coisa que me deixa perplexo. Às vezes claro que tem aquela passagem lá do Senhor Jesus, lá daquela mulher pecadora, que porque alcançou o milagre do perdão, porque aquela mulher era má falada, ela foi lá e honrou Jesus lá, chorou nos pés de Jesus, enxugou os pés de Jesus com os cabelos, enquanto aquele homem que convidou Jesus não deu nem águas para Jesus lavar os pés. Porque aquela mulher tinha noção do seu pecado. Mas eu já vi tanta gente aprontando feio, mas para falar do pecado dos outros, o cara é um santinho, sabe? Isso me deixa muito perplexo. Você questiona, como isso pode acontecer, meu Deus? Porque em tese você podia pensar, né? A pessoa pecou, a pessoa aprontou, fez muita gente sofrer, e o Senhor mostrou misericórdia para com ela. Então ela vai ser mais compreensiva, vai tentar ajudar melhor, né? Mas tem gente que é hipócrita, não se enxerga, não se vê, só acha que o pecado dos outros faz ela sofrer. Ela não vê o sofrimento que ela faz para os outros. Então, amados, quando estiver achando mal do mundo, mas esse mundo não presta, esse mundo não sei o quê. Claro que você tem a justa indignação, sim. Tem a justa indignação, sim. E o senhor tem que sentir a indignação pela injustiça, pelo sofrimento, mas sem hipocrisia.
não coopere para que esse ciclo de injustiça se torne mais forte. E quando a gente não ama o Senhor, quando a gente não reverencia o nosso Deus, quando a gente não honra o nosso Deus, quando a gente não adora o Senhor mesmo no sofrimento, a gente está contribuindo para que esse mundo seja pior. É Ele que endurece e que amansa o coração. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso. Como punição a uma obstinação, Ele pode endurecer ainda mais. É isso que a gente está conversando nos estudos de quinta-feira, e ele vai explorar isso bastante também no próximo trecho. Mas até aqui, amados, alguém tem alguma pergunta ou comentário? Pelo menos são essas reflexões que esse texto me suscita. E quem não é alienado, e sobretudo aqueles que assistem muito telejornais, sabe, existe muito mal aqui neste mundo. E não é só o mal da ponto de vista humano, não. A gente vê que aquela palavra lá em Gênesis, lá, maldita terra por tua causa, Adão, ela muitas vezes se revela mesmo, com essas Covid, esses montes de doenças que vêm também para matar tanto o homem como o animal, câncer. Um lado, a natureza mostra a grandeza de Deus. Então, existe algum resquício daquela criação original. Mas quem não se aliena sabe que neste mundo existe muita maldade. Então, é aí que está o perigo. Como ver a bondade, o amor de Deus no mundo onde existe o mal, né? Mas quem observa isso, vê que o mundo sempre está na beira do abismo e nunca chegou ao fim, porque pela misericórdia de Deus, que apesar de tudo, Ele ainda mostra a misericórdia. Ele faz o bem vicejar, como a irmã colocou. Pessoas que têm fé para consolar, para sofrer junto, para estar junto, até o próprio Deus. Ele não fez a história parar de acontecer, vai ter uma hora que vai parar. Mas enquanto ele esteve aqui, enquanto a história está acontecendo, ele veio para cá para participar da nossa dor. E muito mais, receber as consequências da nossa dor sobre ele naquela cruz. Irmãos, ainda bem que Deus nos protege. Porque se a gente fosse parar para refletir toda a maldade que há nesse mundo, o que dá, sabe o que é? Síndrome do pânico, descontrole emocional, desespero absoluto. Não estou falando que a gente não é ameaçado por essas coisas, mas o que segura a gente é que, apesar do mundo estar na beira do abismo, eu estou aqui pela mão poderosa de Deus, e mesmo quando Ele me levar, eu descanso nele, porque eu sei que a minha história não termina aqui. Mas aqui não é um parquinho de diversão, não, viu, irmãos? Então vamos lá, do versículo 19 ao versículo 29. Vamos mais um trecho aí, né, Felipe? Vamos avançar mais um pouquinho. Eu acho que no sábado que vem você tá vendo, mas deixa eu ver, vai que eu coloquei eu de novo lá, não é possível. Então, quando ele dá aquela resposta da soberania de Deus, voltando no capítulo 9, Paulo, se eu pudesse, eu faria. Não faço. Por quê? Primeiro porque Deus deu o livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio. Mesmo o sacrifício do Senhor Jesus não anula o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio, irmãos, se a pessoa tem a liberdade para fazer o bem, vai ter a possibilidade de fazer o mal. Esse é o mundo que a gente vive. Infelizmente, a tendência do homem é ir para o lado do mal, porque já tem uma cultura do mal neste mundo, entende? Muitos milênios. A partir do momento que o ser humano se desviou, perdeu a vida perfeita, não tem como ele passar a perfeição para os seus descendentes longe de Deus. Eles vão passar em perfeição. E toda a humanidade convive mais com pecadores do que com pessoas perfeitas. Pouquíssimas pessoas conviveram com alguém perfeito. Teve algumas poucas pessoas que conviveram com alguém perfeito. Quando Jesus estava aqui na Terra. Fora aquelas pouquíssimas pessoas que conviveram com Jesus ali, diariamente, qual foi o ser humano que conviveu com pessoa perfeita ali toda hora? Porém, então existe uma longa tradição de maldade, de pecado. Então, quando tem a possibilidade da escolha, a gente sabe que tem esses condicionamentos. Porém, Deus não abandonou o ser humano, apesar de ser uma distância de Deus. Deus, usando o ser humano, através de seus profetas, através da palavra, através da justiça, foi tentando trazer os homens de volta. Então, a partir do momento que Deus
estabelecer o livre-arbítrio, vai ter a possibilidade do bem e do mal. Porém, a gente não pode esquecer, ele fala aqui, a questão da soberania de Deus. Deus tem o poder de fazer isso parar a hora que ele quiser. Essa dinâmica do livre-arbítrio, que tem a possibilidade do amor e da amizade, mas tem a possibilidade do mal. Então, ele tem o poder de fazer isso parar a hora que ele quiser. Aí, a pessoa entendendo o mal, a questão da soberania, o que ela pensa? Quando ela não entende essa complexidade, o que ela pensa? Se a pessoa é má, porque Deus antes do nascimento falou assim, ó, isso aqui vai para o inferno. E se Deus quiser, antes dessa a pessoa nascer, ela falou, essa aqui vai para o céu. Isso é uma forma distorcida. Isso é que Satanás quer que as pessoas pensem. Não é assim. Não é assim. Tá bom? Deus, ele sabia que no dia que ele colocasse o livre-arbítrio funcionando neste mundo, algumas pessoas iam escolher o mal, iam se perder, e outras pessoas iam escolher o bem, iam ser salvas. E quando ele colocou isso funcionando, ele teve que tolerar os vasos de ira. Entende? Em qualquer circunstância, ele vai ser honrado. Porque ele vai mostrar a sua misericórdia para aqueles que livremente escolheram ele. Ele também vai ser glorificado na sua justiça. Porque nenhum mal vai sobressair sobre Deus. Porque às vezes eu me pego, né, irmãos? Tantas coisas aí, bomba atômica, não é? Bomba atômica, inteligência artificial, não é? Porque eu penso assim, seria uma burrice para o ser humano dar o livre-arbítrio para robôs. Entendeu? Porque se desse o livre-arbítrio para os robôs, alguns robôs iam ficar do lado dos seres humanos. Seriam os robôs do bem, né? E outros robôs iam querer exterminar os seres humanos. Seriam os robôs do mal, né? Ia ter uma guerra entre esses dois tipos de robôs, nós seres humanos. Quem ia vencer? Se não existisse Deus, irmãos, tudo estava no acaso. E o perigo ia ser muito grande para os seres humanos. Porque os seres humanos dão livre-arbítrio para os robôs, mas pode ser inferiores aos robôs. Pode ser que os robôs acabam dominando os próprios seres humanos, porque os seres humanos não é superior aos robôs. Porém, acima dos robôs, das bombas atômicas, tem quem? Tem alguém que é poderoso, mais poderoso do que tudo, e pode parar a hora que quiser. E aqueles que morreram em fidelidade, ressuscitar, dar a vida de volta. Apagar as memórias tristes, os traumas, porque ele é soberano. Então não vai ser o ser humano que vai destruir esse mundo com bomba atômica. A humanidade não vai ser exterminada com bomba atômica. A humanidade não vai ser exterminada por robôs. A humanidade pode sofrer muito por bomba atômica por causa do seu pecado contra Deus. E da mesma forma que Deus, quando os israelitas abandonavam o Senhor, ele permitia que os filisteus e as outras nações castigassem lá Israel por causa da sua infidelidade. Se a humanidade continuar rejeitando Deus, Deus pode fazer a humanidade passar uns perrengues assim, com robô, irmãos. Com bomba atômica, assim. Castigar, sim. O ser humano pensar, ó, eu preciso do Criador. Mas Deus ele não quer que a humanidade seja como os israelitas. Que quando clamava ao Senhor, pediam socorro, aí vinha um libertador, aí o libertador ia lá, o poder de Deus salvava, mas depois que as coisas ficavam tranquilas, voltavam para os seus. Então as pessoas distorcendo o livre-arbítrio, pode falar no versículo 19, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Porque jamais existiu a sua vontade. Por que Deus fica aí achando ruim porque alguém peca, vindo com esses mandamentos? Ah, você está errado, está errado. Ninguém resiste à vontade dele. A hora que ele quiser, ele poderia parar. E tem gente que distorce e fala, ele que escolheu um ser mal e outro bom. Não, isso não. Ele não escolheu um ser mal, individualmente um ser mal, um ser bom. Isso é desculpa de gente preguiçosa, egoísta, que não quer se arrepender. É muito mais fácil a pessoa falar assim, eu sou descendente de Caim, eu sou um amaldiçoado, não tem mais jeito para mim. E não lutar para largar os pecados, não buscar Deus, lutar com Deus, lutar no sentido como Jacó, de agarrar, eu não te largo até que me abençoares para a honra e glória do Senhor. É muito mais fácil as pessoas ficarem ali vivendo essa vida e usar essas desculpas do que se arrepender, do que aceitar a graça de Jesus. Então tem gente que distorce o livre-arbítrio
para abrir mão da sua responsabilidade individual. Porém, o apóstolo Paulo fala, mesmo que fosse assim, mesmo que você entenda as coisas de forma errada, quem é você para questionar Deus? Quem é você para levantar a boca com Deus? Porventura o vaso pode ficar falando mal do seu oleiro? A gente não pode, irmãos. Não entender, questionar com respeito, os servos de Deus fizeram isso. Para blasfemar contra Deus, jogar a pecha para Deus de que ele é injusto. Tem gente que prega isso. Não estou falando de cristão, estou falando de ateu militante, tá? Certos aspectos políticos que são ateístas na sua origem, movimentos culturais que querem distorcer a criação e atacam Deus, pessoas que querem que você perca a fé, então ele fala, não existe Deus, se existir ele é mau, porque olha a maldade do mundo, questionando a bondade de Deus. Quem é você? Você é criatura. A melhor coisa que você pode fazer quando não entende uma coisa é buscar entendimento. Enquanto não encontrou entendimento, cala a boca. Porque ele é santo, justo e bondoso. E o apóstolo Paulo fala assim, independente se estiver bom ou mal. Ele fala no versículo 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar só a ele e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Quem sou eu para questionar a Deus se ele decidiu colocar o livre-arbítrio funcionando? Porque no dia que ele permitiu que o livre-arbítrio passasse a existir no universo, a começar pelos homens, a começar pelos anjos e os homens, ele sabia de antemão, não especificamente, porque se Deus já tivesse predeterminado uma pessoa ir para o céu ou não existia livre-arbítrio. Se ele cobra a gente para se arrepender, porque nem tudo está definido por ele. Ele deu a possibilidade de você escolher o teu destino. Olha a responsabilidade. O poder que é de Deus, só de Deus, ele deu para você. Por isso que foi feita a imagem. A imagem e semelhança de Deus, irmãos, não é física, porque Deus é espírito. Tá? A imagem e semelhança de Deus é essa. Você tem o poder de escolher o teu destino. Mas ele sabia. Quando ele estabeleceu o livre-arbítrio, de antemão ele sabia. E alguns seriam vasos de ira. Alguns seriam destinados, alguns iam acabar escolhendo o mal e já estavam destinados a serem condenados na perdição. E outros vão, por escolherem livremente o que é correto, o que é justo, amarem a Deus, eles estão destinados o quê? A salvação. É como dois ônibus. O ônibus da perdição e o ônibus da salvação. E isso Deus determinou. É o livre-arbítrio. Foi Deus que escolheu. Ônibus da perdição, ônibus da salvação. Agora, quem entra, aonde você vai entrar, é você que escolhe. Não é Deus. A gente queria que Deus, o seu poder, ele colocasse todo mundo aqui na salvação, né? Na marra. Mas quem sou eu para questionar Deus? Quem é você, vaso, para questionar? Agora é você que escolhe. Tem gente que estava aqui. E Deus deu a possibilidade da pessoa dar o sinal. Mas para descer, daqui é mais difícil. Porque o motorista daqui é ruim, viu? Entendeu? Entendeu? Mas é possível. Deus deu a possibilidade de você descer daqui. Infelizmente, tem a possibilidade de quem estava aqui, ó, porque foi enganado, porque foi ludibriado, descer daqui. Então é entrar aqui e chegar ao céu. E quando alguém desce e vai aqui, a gente fica torcendo, né? Volta logo antes que seja tarde demais. Né? E seja tarde demais. Quem é você para questionar o livre-arbítrio de Deus? Se é o livre-arbítrio que te dá a possibilidade do amor, de amar, ser amado livremente por alguém. Mas eu não sou amado por alguém, mas por Deus você é. Ele torce pela sua salvação. Mas é você que vai escolher. E é por isso que ele fala do versículo 25 ao 29, que não basta ser israelita, não basta ser alguém. Ele falou assim, pode ser milhares de pessoas, como a areia do mar, mas só o remanescente vai ser salvo. Esse remanescente de quem? Quem escolhe o Senhor.
Quem escolhe é o Senhor. Por mais crítico que seja o mundo, irmãos, por mais condicionamento para o mal que exista no mundo, Deus ele sempre vai guardar o remanescente, ou seja, ele sempre vai proteger pessoas que mesmo na sua fraqueza, às vezes não tem força para escolher o bem, mas querem fazer o bem, livremente querem fazer o bem. Deus abençoa. Deus abençoa. É por isso que às vezes você se pergunta, tem tanta coisa, por que eu amo a Deus? Por que eu caminho com o Senhor? E às vezes eu não consigo nem explicar isso para as pessoas, porque Ele sabe que lá no profundo do seu ser, mesmo sem a força para abrir mão dos pecados, para fazer o que é bom, você quis. Ele guarda, Ele cura, Ele abençoa, Ele protege. Mas isso você tem que escolher. Infelizmente, comparado com os que se perdem, os que escolhem o bem são em menor número. Quem escolhe Jesus é menor número. Infelizmente. Uma vez perguntaram para Jesus, Senhor, muitos vão ser salvos? Ele falou, entre pela porta estreita, porque muitos vão pelo caminho largo. Muitos vão pelo caminho. O caminho largo é o caminho que conduz o quê? A perdição. Então é isso, irmãos. Obrigado pela paciência, tá bom? Mas eu agradeço a paciência dos irmãos, que o Senhor continue abençoando vocês tremendamente. Se apeguem a Jesus. Se apeguem como aquela mulher que veio as adversidades, a multidão, mas ela não quis saber, ela foi lá e se agarrou. Ou como o Zaqueu, que não conseguia ver Jesus, e foi lá, fez questão de subir naquela árvore, foi ridicularizado. Mas Jesus honrou o esforço dele, ou como aqueles 4 amigos paralíticos que não encontraram lugar ali para ver Jesus, mas eles foram lá, subiram a casa, desfizeram o telhado, desceram Jesus. Nesse mundo você não vai ter facilidade não, irmãos. Mas é possível. E Deus honra o seu esforço. Continua com o Senhor. Continua com o Senhor. Ah, minha fé é pouca. Jesus falou. Pouquinho serve. Manter-se pouquinho com fidelidade. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, milagres vão acontecer. Eu tenho pouca fé. Segura essa fé. Segura essa fé. Mantenha essa fé. Que Deus vai fazer essa fé crescer. Em nome de Jesus.